E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e se segure na cadeira. Sabe o caso que envolve Moro, TCU, Álvares e Marçal? Pois bem, pela primeira vez, o antagonista veio a público para assumir que já existem pessoas eufóricas com a possível prisão do Sérgio Moro e isso poderia acontecer até antes do meio do ano. Gente, já está se falando de CPI, já tem vazamento de conversas de WhatsApp, de articulações sobre o tema. Já está se falando, inclusive, que a CPI não ficaria restrita a investigar esse contrato com Álvares e Marçal. Já está se falando também sobre a quebra de sigilo da Rosângela, do Zucoloto. Sabe o Zucoloto? Aquele que foi sócio da Rosângela. Estaria lá citado, né, pelo Rodrigo Tacla Duran. Galera, confusão grande. Obviamente, vai ter que comentar no vídeo de hoje. Mas antes, vamos começar nosso vídeo falando algumas notícias boas vindas do governo federal. Depois falar algumas coisas rapidinhas ligadas aí à CPI e depois vamos entrar nas redes sociais e temos a notícia sobre o Telegram que estão falando aí que está inevitável a proibição do Telegram no Brasil. Após isso, vamos falar do Lula. Ontem aí teve um editorial que pegou parte do Brasil de surpresa. O Estadão criticando Lula, relembrando o que foi o governo Lula e, por fim, espero que dê tempo de comentar no vídeo de hoje. No dia de ontem, um dos filhos de Bolsonaro veio nas redes sociais, falou algumas coisas aí que eu acho que tem ligação com a direita brasileira. A gente precisa discutir algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, mas enfim, vamos começar aqui já com as boas notícias do governo. Vejam só, o governo do Brasil aqui, né, perfil do Twitter, nos informou ontem que tem um programa, eu não sabia desse programa, achei bastante interessante. O Criança Feliz superou a marca de 1,5 milhão de pessoas atendidas, 1.200.000 de crianças e 313 mil gestantes. No total, mais de 1,3 milhão de famílias já receberam as visitas do programa. Alguns lares visitados possuem mais de uma criança. Então, quem sabe, né, os números reais, mas com certeza são superiores a 1.300.000. E aí, sobre esse programa, vejam só, no Criança Feliz, os visitadores buscam estimular o desenvolvimento da linguagem, cognição, vínculos afetivos e socialização de meninos e meninas na primeira infância, até os 6 anos de idade. Isso é feito com materiais simples, disponíveis em casa, sem investimentos caros. Além de promover e ajudar as famílias a estimularem o desenvolvimento infantil, o Criança Feliz também observa outras possíveis vulnerabilidades da família para articular o atendimento e a oferta de outros serviços públicos a ela. Saiba mais. Então o governo está aí, está indo até a casa das pessoas. Eu acho que todos vocês, né, devem saber de algum caso, de alguma pessoa que às vezes tem até direito a ter mais algum direito, algum benefício. E às vezes elas não sabem. Aí o governo vai, bate na porta, tenta entender as necessidades da família e tentar trazer mais soluções para uma melhoria de vida para todos. Governo Bolsonaro. Mais notícia aqui vindo da parte de infraestrutura. Alô Amazonas, a Infraero segue tocando as obras do aeroporto de Itacoatiara, em Manaus, essencial para atender a operação comercial e interligar o interior do estado. O aeroporto passará a operar em outro patamar, contribuindo com o desenvolvimento da região norte. Comercial, né? Obviamente vai estar ligada aí questão de logística, empresas e tudo mais, facilitando para as empresas, possivelmente barateando o frete, o que também vai contribuir para a vida dos consumidores finais e possivelmente as empresas, né, vendendo mais, produzindo mais, melhorando a economia e gerando empregos. Governo Bolsonaro. Temos aqui a notícia boa do meu Nordeste. As águas do Rio São Francisco seguem avançando. Bolsonaro postou ontem esse vídeo falando o seguinte: as águas saíram da barragem de Boa Vista, no Paraíba, em direção ao reservatório de Caiçaras. E Bolsonaro disse que em breve, né, dia 9 de fevereiro, estará no Rio Grande do Norte, que é possivelmente quando as águas por lá chegarão. Tá lá, né? Transposição do São Francisco. Quantos anos não se falaram sobre isso daí, né? De quando foi a primeira vez que pensaram nessas obras? E a gente está vendo sendo entregue no governo Bolsonaro. E ontem achei esse post aqui bem interessante. Quem fez foi a Secom, que é um pequeno resumo sobre o ano de 2021. Vejam só, 10,6 bilhões em investimentos. O governo federal encerra 2021 com 5,5 mil obras e projetos entregues à população em todas as regiões do país. Ações estão alinhadas
a missão de garantir melhores oportunidades e mais qualidade de vida aos mais necessitados. Aí tá lá, ó, mais de 345,6 mil moradias entregues, 3,5 mil obras de infraestrutura urbana e mobilidade urbana, 138 obras de saneamento básico, 61 projetos para garantir a segurança hídrica de milhões de brasileiros, 333 milhões destinados a apoiar cerca de 500 municípios afetados por desastres naturais. Isso daqui, com certeza, a imprensa não vai divulgar, né? Mas tá aí. Os prints vocês acham todos nas redes sociais. Várias dessas informações também. Bolsonaro sempre apostando lá no Telegram dele. E vamos para o nosso próximo tema. Falar um pouco de pandemia. Algumas coisas ligadas às redes sociais. Tem até notícias boas. Uma notícia boa aí no meio de tudo. Mas vamos começar aqui, né? Falar um pouco da pandemia. Vejam só como são as coisas, né? No início de janeiro, poucos dias atrás, ó, dia 12 dias atrás, dia 24. Bolsonaro sugere, né, que a nova variante, sabe, pode sinalizar o fim. O fim. Aí ontem saiu essa matéria no Globo. A OMS, quem falou foi a OMS, né, que disse que essa nova variante pode acelerar o fim. Na Europa. Mas pode acelerar o fim. Perguntaram de onde que Bolsonaro, né, tirou mais esse comentário, mais essa afirmação. Esse Bolsonaro tá demais, né? Parece que ele estava certo mais uma vez. Aí beleza. A Elisa fala o seguinte, ora, então quer dizer que segundo o OMS, né, pode acelerar? Quando o Bolsonaro afirmou isso, foi chamado de louco, de gênio, irresponsável, por políticos, na imprensa e pelos especialistas. Uma coisa que vai no mesmo âmbito, a imprensa adora falar que Bolsonaro mente, fake news, afirmação sem provas. A Folha de São Paulo aqui nos informou que agora a CNN, né, a CNN Brasil, também passa a integrar projeto de checagem que combate fake news. Esse projeto é tipo esse selinho, sabe o selinho de verificação do Twitter? É quem tem um domínio sobre a verdade ou não tem. É muito difícil aparecer, sabe? Na verdade, eu nunca vi, pode ter tido. Algum desses veículos que fazem parte desse grupo, né, de checagem, que apareceu algum desses grupos postando alguma mentira, por mais que as pessoas nas redes sociais levantem e falem, pô, quem que tá mentindo aqui? Aqui um exemplo, né? A Elisa até pergunta, será que vai rolar auto-checagem? Porque em 24 de novembro do ano passado, a CNN falou o seguinte, ó, São Paulo atinge 100%, sabe? Todo mundo tomou tudo que tinha que tomar, 100%. Aí quando foi agora 17 de janeiro, 80% dos internados não tomaram. Como é que não tomou? Se 100% tomaram tudo. Eu não entendo, assim, na matemática, 100% é o todo, né? Todo mundo tomou. Então, como é que todo mundo tomou e tem pessoas internadas que não tomaram? Não faz sentido, não tem lógica, né? Mas tudo bem, isso não tem problema, porque a explicação está aqui. Ontem isso daqui, né, é um meme, com certeza, mas eu acho que o cara escreveu isso... Eu tô na dúvida se ele escreveu assim... Ele acredita no que ele escreveu ou não, mas... Na moral, se sua pesquisa não é marxista, ela não é científica. Verdade, meme ou não, isso daqui, né, desenha bem o cenário da imprensa brasileira, né, da mídia brasileira. E aí, falando sobre verdade, divulgação de informação e tudo mais, a gente vem comentando sobre o Telegram, já tem um bom tempo. Rapaz, esqueci de colocar, essa aqui é a matéria da Folha de São Paulo, me perdoa aqui, né, eu sempre gosto de trazer a logomarca. E ontem aí, né, eles nos informaram que responsáveis por investigar o Telegram consideram inevitável seu bloqueio no Brasil. Inevitável. Tentamos fazer de tudo, tentamos conversar, não deu espaço, vamos ter que bloquear. Investigadores na esfera civil e criminal que atuam em apurações sobre disseminação de notícias falsas, discurso de ódio, desinformação, etc., não veem muita saída além do bloqueio do Telegram no Brasil. Não pode, porque tá ruim demais. O aplicativo é alvo do TSE e está na mira de ao menos 2 apurações, uma na Polícia Federal e outra no Ministério Público Federal. E aí no final da matéria fala o seguinte, outros países também têm criticado a falta de cooperação do Telegram. Quem que eles citam? A Alemanha. Por exemplo, as autoridades passaram a cogitar a suspensão da ferramenta para combater o extremismo após não obter respostas dos contatos feitos pela empresa. E aí, na situação brasileira, olha só, diversos pré-candidatos na eleição de outubro têm investido no Telegram. Diversos, menos o Sérgio Moro. Atraídos justamente por não ter restrições de alcance e conteúdo, como é o WhatsApp. O presidente Bolsonaro é, de longe, quem mais usa a ferramenta, com uma conta que já supera 1 milhão de inscritos. Já sabe por que vai bloquear, né?
Só achei interessante falar da Alemanha. Não sei se a Folha de São Paulo, né, vem assistindo a gente ou não, mas a gente comentou isso daqui, né, dias atrás, 19 de janeiro. A ministra federal do Interior e da Pátria havia postado isso aqui, ó. Desde que ofereçam aplicativos como o Telegram em suas lojas, eles também são uma forma de acelerar, né, esse problema, desinformação e tudo mais. E aí tá lembrando, né, da Apple e da Google de sua responsabilidade social. Responsabilidade social, né, é a mesma coisa que esse pessoalzinho do compliance, né, do SG também fala. Não, responsabilidade social, blá blá blá. Vai vendo, né? Eu acho que vão bloquear o Telegram, gente. Falei pra vocês. Se eu tiver que apostar, eu aposto que vão bloquear o Telegram. Cedo ou tarde, vão bloquear. E uma notícia boa, independente do bloqueio do Telegram ou não, Bolsonaro recupera terreno em redes sociais com interação. Diz estudo. Isso daqui, na verdade, são vocês, né? Vocês, voltando com tudo, 2022, ano de eleição, as shares do Zap aí, né, tão a mil, todo mundo de celular novo, brincadeira, mas é isso, é extremamente importante, né? Não dá para esquecer do poder do cidadão comum, o poder do engajamento, de levar notícias, levar informação, porque no final das contas, todo mundo quer, assim, filho bonito, todo mundo quer ser pai de criança bonita, né? No caso é a eleição de Bolsonaro. Aí todo mundo quer falar, não, foi eu que elegi Bolsonaro, não, mas porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro. Beleza, pode ter pessoas que contribuíram mais, contribuíram menos, mas no fim das contas, quem elegeu o Bolsonaro foi o povo. Foram 58 milhões de votos. Foram a tia do Zap. Foram as pessoas, todos vocês. Eu tenho certeza que todos vocês vão me falar, pô, eu trouxe pelo menos um voto. Teve pelo menos uma pessoa que eu convenci a votar em Bolsonaro. Tenho certeza. Certeza absoluta. E aí vamos entrar no nosso próximo tema. Vamos falar um pouco do Lula, mas a gente vai começar falando do Lula, falando do João Dória. A gente comentou recentemente em vídeo que o Lula, ele vinha conversando com algumas pessoas aí do PSDB, a velha guarda do PSDB, Aloysio Nunes, né, que dizem que foi o motorista do Carlos Marighella. O Lula, inclusive, né, se encontrou com Fernando Henrique Cardoso na casa do Fernandinho, do FHC. E aí ontem me saiu essa matéria aqui no Globo que eu não consigo ler de outra forma, a não ser, né, os tentáculos lulistas dentro aí do Partido dos Tucanos. Grupo anti-Dória do PSDB vai começar pressão pública por resultados. A pressão dos tucanos descontentes com Dória vai dar largada pública dentro de 2 semanas. O grupo anti-Dória vem se reunindo virtualmente desde a derrota nas prévias, né? Estão insatisfeitos. Em resumo, a turma que reúne Aécio Neves, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, entre outros, vai se reunir para dizer o seguinte: se até março Dória não deslanchar nas pesquisas, eles se sentirão descompromissados de apoiá-lo na campanha presidencial. Já estão ensaiando o discurso do embarque para subir no trenzinho do Lula. Nem disfarçam. Não precisa mais disfarçar, né? Todo mundo sabe, né, o que foi e o que é a estratégia das tesouras. Mas tudo bem, vamos avançar. Olha só isso daqui. A imprensa já está levantando a bola para alguém vir lá e cortar. Com Lula líder nas pesquisas, PT defende redução no número de debates. Já está levantando a bola. Não é matéria crítica, só está mostrando, né, o que o PT tem para falar. Ninguém vai criticar. Agora imagina se fosse Bolsonaro. Se Bolsonaro falasse publicamente que não é para debate, se falar qualquer coisa, é aquele caos que você já sabe. Mas como é o Lula, né, Folha de São Paulo, tem que dar aquele apoio. Saiu no UOL, mas é a matéria da Folha de São Paulo, né? O UOL e Folha, mesmo grupo. Aí a Elisa fala o seguinte: já pronto. Depois de fugir do povo nas ruas, o líder das pesquisas da eleição de 2022 já ensaia fugir de debates, aguardando a militância esquerdista que criticou a ausência de Bolsonaro nos debates de 2018 por culpa do atentado do Adélio se manifestar sobre o assunto. Elisa, seu pedido é uma ordem. A militância já se manifestou e eles apoiam. Reinaldo Azevedo falou o seguinte: se você fosse Lula, iria a todos os debates, Reinaldo? E o Reinaldo fala: claro que não. Agente sem credencial democrática e científica para promover eventos assim. Ah, mas Lula apanharia demais. Primeiro, já é assim hoje. Segundo, será assim com ou sem ele. Eu não ajudaria a fascistada a me bater. Todo mundo que discorda de mim é fascista. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó: ô PT, o conselho é ótimo. É preciso continuar escondendo o Lula. Nada de debates, viu? Quando ele abre a boca, reativa a memória de quem o Lula é. Nada de campanhas pelas ruas, ok?
Sigam com ambiente controlado das viagens ao exterior, sem vaias e com boas fotos. E, por mais que tenham pessoas aí na imprensa, né, insatisfeitas, na verdade não insatisfeitas, né, felizes demais com o Lula, né, insatisfeitas com o governo Bolsonaro, ontem veio uma matéria do Estadão que pegou muita gente de surpresa. Falei, cara, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. O Estadão, eu sei que o Estadão é um grupo alinhado ao Moro, é o grupo que mais defende o SG no Brasil, curte aí, né, um esquema mais globalista. Mas mesmo assim, né, é estranho, é muito estranho. Aí escreveram um editorial. Um editorial é em nome do grupo, não é um jornalista que escreveu, não, é em nome do Estadão. Aí tá lá, ó, o mal que Lula faz à democracia. Uai, já viu? As sondagens de intenção de voto mostram que parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. Convém recordar o que o PT fez em sua passagem pelo poder. Concordo? Não dá para esquecer quem o Lula foi. Aí fala, né, pô, considerando tudo que o PT fez e deixou de fazer ao longo dos seus 40 anos de existência, muito especialmente no período que Lula e Dilma estiveram no Palácio do Planalto, uma nova candidatura do petista à presidência da República não deveria suscitar entusiasmo na população. Concordo. A população deveria estar assim desesperada, falar, meu Deus do céu, como é que alguém ainda vota no Lula? A legenda que supostamente seria progressista, ética e renovadora da política percorreu um caminho muito diferente, colecionando casos de corrupção, aparelhamento do Estado, apropriação do público para fins privados e políticas econômicas desastradas. No entanto, apesar de todo esse passivo, o Lulinha tem aparecido em primeiro lugar nas pesquisas. Aí é interessante, é a primeira vez que a grande imprensa fala o seguinte, ó, as pesquisas de agora não se prestam a prever o que vai acontecer em outubro nas urnas. Há tempo para muitas mudanças. Pela primeira vez a imprensa começa a questionar, né, que assim, não, a pesquisa agora, né, o Lula tem primeiro, mas até outubro tem muito chão para andar, né, tem muita água para correr. Eu acho que Bolsonaro vai ser reeleito, viu? Tenho quase certeza. Não adianta o choro, não adianta aí tudo que fizeram, vão ter que aceitar o mito de novo. Para começar, o líder petista não tem nenhuma credencial para se apresentar como salvador da democracia. Antes de assumir o governo federal, o PT notabilizou-se por uma oposição absolutamente irresponsável, numa lógica de quanto pior para o país, melhor para Lula. E mudou? A única coisa que mudou é que, durante o governo Bolsonaro, toda a esquerda brasileira se comportou assim. Quer um exemplo? Marco do saneamento. Marco do saneamento. Pra você ver como o Marco do saneamento é tão grande esse projeto que, por mais que sua casa tenha saneamento, você ganha. Porque são menos pessoas que ficam doentes por doenças, né, infecto-contagiosas, por falta de saneamento básico, né, cólera, etc. Doenças ligadas a mosquitos também, porque água acumulada, às vezes da chuva e tudo mais, não tem esgoto próprio, assim, o esgoto próprio não, né, esgoto adequado. Ou seja, sobra mais espaço nos hospitais. Então, às vezes você está doente de alguma coisa, melhora a fila no SUS, ou até que seja no hospital privado. Segundo lugar, são obras imensas. Se a economia vai bem para todo mundo. É mais dinheiro circulando, são mais oportunidades no mercado. A esquerda foi contra. É algo irracional. Depois de chegar ao Palácio do Planalto, o PT continuou sua tradição antidemocrática. Sim, não deixem isso aqui se perder. Apenas mudou de lado na mesa. São famosos e variados os escândalos de fisiologismo do partido de Lula. O mensalão é caso paradigmático de perversão do regime democrático com o uso de dinheiro público para manipular a representação política. O Petrolão foi ainda mais perverso, ao colocar toda a estrutura do Estado, incluindo estatais e empresas de capital misto, a serviço do interesse eleitoral do partido. Não foi apenas um conjunto de ações para desviar uma enorme quantidade de dinheiro público e privado. Todo o esquema estava orientado a alimentar a máquina eleitoral de Lula. Voltei. E para terminar, a atuação antidemocrática de Lula continuou após a saída do PT no governo federal.
Nos últimos anos, o líder petista dedicou-se a desmoralizar perante o mundo o Estado Democrático de Direito brasileiro. Ao se apresentar como perseguido político, Lula deixa claro que não acredita nas instituições democráticas do país. Não, me persegui e tudo mais. Gente, questionamentos podem ser feitos. Assim, acho que se tiver alguém na direita que questiona mais as ações, que até da Lava Jato, do Moro e tudo mais do que eu não acredito. Mas entre a gente questionar uma ação e outra, e vir com esse discursinho que o Lula foi um perseguido, que nada daquilo ali aconteceu, que nada daquilo ali aconteceu. Ó, se ainda não existisse a Lava Jato, ainda que não existisse a Lava Jato, o que o Lula fez, utilizando o dinheiro do pagador de impostos, né? Em Cuba, na Venezuela, o apoio político, a participação, o que representa o Foro de São Paulo, cara, isso por si só já tinha que ser motivo pro Lula desaparecer, assim, ele ter vergonha de, assim, dar uma opinião pública. Cara, assim, se esconda no anonimato, assim, desapareça, bicho. Pelo bem da nação, assim, tem um mínimo de respeito pelo Brasil. Pela humanidade, não é nem com o povo, pela humanidade. O mal que o PT fez, ele não ficou restrito ao Brasil. Ele não ficou restrito ao Brasil. Esse é o PT. O José Dirceu, vocês botaram aqui no YouTube. José Dirceu, Foro de São Paulo. Tem uma entrevista de uns 2 minutos. Um senhorzinho assim, já meio velhinho, de óculos, ele carequinha aqui na parte de cima, só os cabelos do lado. José Dirceu fala que se não fosse o Foro de São Paulo, Hugo Chávez jamais teria sido o presidente na Venezuela. Os Kirchner jamais teriam chegado ao poder na Argentina. Muito menos o cara da Honduras. Olha como estão esses países hoje. Aí vem com esse papinho de perseguido. Depois do ambiente de ameaças e de ataques à democracia criados pelo bolsonarismo, aí tem que botar um bolsonarismo no meio, né? A exigir uma resposta responsável dos eleitores, dos partidos eleitores, parece piada de mau gosto com o país pensar no PT como eventual solução. Lula nunca tratou bem a democracia brasileira. Realmente, é uma piada. Eu não sei o que foi que aconteceu, né? Foi um lapso de bom senso do Estadão. Não acho que isso aqui vai continuar, né? Amanhã, talvez até nas próximas horas, o Estadão vem a público. Não, a gente se confundiu, foi sem querer. Foi o estagiário que escreveu esse texto, não a opinião do grupo. A gente só falou isso daqui, né? Pra ver se o Lula faz um agrado na gente. Já fez um agrado, agora tá todo mundo feliz. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas até lá, né? Tá aqui registrado. Porém, entretanto, todavia, aí lá vem os mamateiros, né? A mamataria. Ninguém vai se esquecer. Tá falando do texto do Estadão, né? O Estadão Editorial diz que parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. Aí vem o mamateiro Mainardi. Não é verdade? Não houve esquecimento. A memória do Mensalão e do Petrolão jamais será cancelada. O que houve foi uma campanha imunda para minorar os crimes do lulismo. Em parte porque os crimes do bolsonarismo foram mais perversos. Gente, essa é a turma que fala que a gente tá tentando, né, relativizar e tornar o Lula inocente, porque a gente tá questionando o Sérgio Moro. Essa é a turma que fala isso. Só que quem é que tá relativizando as coisas que o Lula fez? São eles. Eles estão falando... Eu quero saber primeiro, quais são os crimes do bolsonarismo? E você me falar que são mais perversos do que o PT fez? É muita piada, cara. É muita piada. E aí, pra gente já mudar de tema, porque a gente vai falar um pouco de CPI, mas só pra mostrar aqui uma pequena coincidência, no dia 21, o Lula postou aqui uma foto, né, oficial do seu fotógrafo. Hoje tive uma boa conversa com Randolph sobre o futuro do Brasil, dia 21. Aí ontem, a conversa do Lula parece que gerou frutos. Lá estava o Randolph avisando que a CPI é o único mecanismo que tem funcionado contra o negacionismo do governo. Lá vem o Randolph com uma nova CPI contra o governo. Uma coisa é certa, esse ano já tem pelo menos uma CPI que, assim, ela já saiu do papel. Ela vai começar depois do carnaval, que é a CPMI das fake news. E Elisa fala o seguinte, errata. CPI é o único mecanismo, com dinheiro público, que nos resta para produzir material com narrativas para a imprensa contra o governo. E aí vamos entrar no próximo tema. O antagonista começa a falar das pessoas eufóricas com a prisão do Moro. Quero relembrar de alguns eventos que aconteceram. E começar primeiro com algumas coisas que aconteceram ontem, né? Ontem ela veio o Renato. Uma notícia que a gente trouxe no vídeo antes de manhã foi o seguinte.
o Ministério Público, devido a Álvares e Marçal e o Moro não terem revelado o salário do Moro. Vejam só, é porque eles não quiseram. Tá dando oportunidade. Aí o Ministério Público tá cogitando ir ao COAF e solicitar um relatório de inteligência sobre a vida fiscal financeira do Moro. A Renato fala o seguinte, ó, já que o Moro está escondendo a sua caixa preta, o Ministério Público cogita solicitar um relatório de inteligência ao COAF. E agora, nem a Érica Amarena, nem nenhum dos amigos dos seus amigos continuam no COAF para blindá-lo. E o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, será que isso também estava no pacote ou seria apenas imaginação? Não sei do que eles estão falando. Achei uma pergunta interessante, né? Enigmática. E aí, olha como as coisas são. Lá vem a Veja. Essa matéria aqui eu entenderia se saísse no antagonista. A mais nova fake news contra Moro. Milhões de dólares embolsados. O texto está dizendo que é uma fake news, que isso não aconteceu. Vamos ler o texto. Nos primeiros dias do ano, Moro recebeu informação, né, que tem um relatório rolando que lhe atribuía um salário acumulado de 5 milhões de dólares, que daria mais de 27 milhões de reais, né? Junto a Costura Álvares e Marçal. Aí vem, o documento, identificado como falso pelo ex-juiz, integra mais uma das armas de ataque contra o pré-candidato do Podemos à presidência da República e reforça suspeitas de integrantes do TCU. Por que é falso? Porque o Moro falou que é falso. Ah, tá, o Moro não mente, né? O Moro faz a coisa certa sempre, ele não mente. Tá. Talvez ao longo da matéria deve ter mais alguma informação para provar que é falso. Será que tem? Não, não tem. A ironia da nova fake news contra o ex-magistrado é que o laudo do suposto monitoramento em suas contas bancárias e que comprovaria os milhões de dólares embolsados teria sido feito pelo COAF, órgão de inteligência responsável por rastrear indícios de lavagem de dinheiro e que, desidratado pelo governo Bolsonaro, foi estopim do processo que levou o juiz presidenciável a pedir demissão do Ministério da Justiça. Moro colocou seus amigos lá, né? Amigos estes, como por exemplo o Márcio Anselmo, a Érica Amarena, que trabalham com o Moro desde a época do Banestado. Mas tá, por que isso é fake news? Você podia botar na manchete, né? Moro diz que é fake news. Beleza, Moro diz que é falso, mas você tem que acho que vale provar que realmente é falso. É uma suspeita. Pode ser que realmente seja falso, acusações, né? Ilações. Ainda assim, o tribunal prepara novas frentes de investigação para tentar corroborar a tese de que Moro utilizou informações confidenciais da Lava Jato, como o acordo de leniência do Odebrecht, para lucrar na iniciativa privada e fechar contrato com a consultoria americana responsável pelo processo de recuperação judicial da empreiteira. Uma dessas dúvidas, né, até o momento, é apurar se havia uma espécie de cláusula não escrita, um acordo de cavalheiros, supostamente feita por membros do Ministério Público que atuaram no Petrolão para que a Álvares e Marçal fosse contratada em casos de administração judicial pós-Lava Jato. Não, vamos fazer um acordo, né? Todos os casos de recuperação judicial quem vai fazer é Álvares e Marçal. Isso tá meio estranho, porque aí, ó, uma reportagem da Veja mostrou que as empresas investigadas no Petrolão respondem por 75% da arrecadação da Álvares e Marçal no Brasil. A gente fica nesse questionamento. Aí sai uma matéria da Veja. Precedente do STF é usado para travar quebra de sigilo de salário de Moro. Gente, tem uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo. Se a CPI acontecer, é culpa do Moro. O Moro é quem está se negando a mostrar. Gente, olha só. Se o Moro não fez nada de errado, era só ele mostrar as contas dele. Aqui, eu não fiz nada de errado. Olha o caos que o Brasil tá começando a viver por causa do Moro. Ontem eu tava conversando com uma pessoa, cara, as pessoas estão começando até a suspeitar que o Moro quer ser preso para virar um Marte, né, e conseguir deslanchar nas pesquisas. É como se o Moro estivesse cavando a falta. Me prenda. Eu vou aqui esconder, boto uma CPI pra eu ir lá tentar brilhar e tudo mais. Vocês sabem como são uma CPI, é palanque eleitoral. O Moro aí meio que estaria cavando uma falta. Aí sobre o que a matéria da Veja tá falando, de alguém fazer um acordo, uma pessoa ou outra e ficar com a recuperação judicial e para Álvares e Marçal, na matéria da Folha de São Paulo fala o seguinte, ó, a Odebrecht afirmou que a Álvares e Marçal foi escolhida pelo juiz encarregado da recuperação e ninguém a recomendou para a empreiteira pelo simples fato de que não compete à empresa escolher o administrador judicial. Foi um juiz que escolheu. Se tiver alguma coisa errada, então
É uma pergunta, tô na dúvida. Se tiver uma coisa errada, a culpa é do juiz? Não sei. Estranho. O AS Galvão Engenharia não se manifestaram. Cara, assim, gente, é só pergunta, cara. Só basta o Moro abrir as contas. A caixa preta. E aí você, ó, vamos medir o nível de desespero, né? Vamos medir o nível de desespero. Aí, olha só o dia de ontem. O Diogo Mainardi, ele compartilha a matéria do antagonista, a matéria que tá aqui embaixo. E ele compartilha falando o seguinte, ó. Bolsonaristas e lulistas juntinhos nesse golpe. Cara, não é golpe. Se Moro abrir as contas, não vai ter CPI, não vai ter nada. Tudo isso só tá acontecendo porque o Moro tá aí, né? Tá tirando onda. Aí a matéria é o seguinte. Ciro Nogueira aplaude sugestão do PT para CPI contra Moro e Lira dá aval para instalação. E, gente, se o Lira realmente der aval, ela vai ter. Porque uma CPI, ela precisa de 171 assinaturas. E é muito fácil. Uma CPI isso daí, se realmente for a esquerda que estiver puxando, isso é muito fácil. Isso vai acontecer. Se a esquerda abrir uma CPI para utilizar de palanque político e até ser vantajoso para o Lula, a culpa é do Moro. Se sair na história que o Lula foi um perseguido e tudo mais, blá blá, que o Moro era malvado, a culpa é do Moro. Ele só precisa abrir as contas. Aí porque eu tô falando que não tem como não sair do papel se o Lula realmente deu aval. Só a esquerda tem 140 deputados. Se você arrumar 31 para assinar, cara, é um estalar de dedos. Assim, quarta-feira já tá com a assinatura pronta. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Jair Bolsonaro, aplaudiu a sugestão do PT de criar uma CPI para investigar a atuação do Moro. Em grupo de WhatsApp, ele postou notícia seguida por um gif de aplausos. Aí tá lá, ó. Aí você vai ver, já tá vazamento. Quem foi que vazou pro antagonista a mensagem do Ciro Nogueira? Tá aqui, ó, ele batendo palmas. Traz a matéria da Folha de São Paulo. Ó. Deputados articulam CPI contra Moro por atuação em setor privado. Eu espero que, se a CPI sair do papel, o governo realmente consiga, né, ter uma base lá dentro. De preferência que os nossos deputados aí, né, os chamados bolsonaristas. Tem muita coisa que realmente vale a pena ser questionado. Como essa CPI vai ter um escopo um pouco maior, né, como foi lá também da CPI da pandemia, pode começar a perguntar, apertar o Moro até pelas afirmações que ele faz contra o governo. Ele não faz inúmeras acusações, tá na hora de provar. Até porque se ele mentir na CPI, né, ó. Mas às vezes também é isso que o Moro quer, né? Pra ver se vende pro brasileiro como Marte. Ó, eu estou sendo perseguido, me prenderam porque, né, eu sou o grande juiz da Lava Jato. Aí a matéria continua. O antagonista apurou que, ainda que o Lira já tenha garantido a instalação da comissão, cujas assinaturas serão recolhidas pelo petista Paulo Teixeira. A ideia da CPI surgiu depois que o TCU, olha só, olha porque a ideia começou, é o que eu digo. A CPI só vai ter porque o TCU não conseguiu acesso à remuneração paga pela Álvares Marçal a Moro durante os 10 meses de consultoria. A culpa é do Moro. O tribunal não tem jurisdição sobre contratos privados sem o envolvimento de recursos públicos. Cara, é só... Não tenta justificar, é só mostrar. Se você não fez nada de errado, só mostra. Diante das limitações e da exposição negativa do TCU, o PT resolveu negociar com o Centrão, parte do Planalto, a instalação da CPI, das limitações do TCU. O objetivo seria usar as acusações do doleiro Tacla Duran. Vou mostrar quais foram essas afirmações. Eu acho que foram essas, né? Porque saiu aí no Twitter nas últimas horas. Nas últimas horas não, né? Ele fez algumas afirmações no Twitter nos últimos dias. Acho que é isso daí, né? Para avançar sobre o escritório da advocacia de Rosângela Moro, quebrando o sigilo bancário, telefônico, telemático dela e do Carlos Zucoloto e parceiros. Se lembra daquela história do Duran, que em tese aí teria tido uma conversa de pagamento de 5 milhões de dólares para aliviar, né, na Lava Jato. Rapaz, isso aqui, olha o nível que as coisas podem chegar por conta que o Moro está se negando a mostrar a sua vida financeira. Cara, é tão simples resolver isso. Aí, olha só. Mas agora acho que não tem mais nenhuma dúvida. Aquele discurso que as mensagens eram falsas caiu por terra. Querem usar novamente as mensagens roubadas pelos hackers. Ah, não é mais mensagem falsa, né? Agora é mensagem roubada. Ah, não cola mais, né? Não cola mais. Que as mensagens eram falsas. Não cola mais. Não cola. Aí no final diz o seguinte, ó. A expectativa é encerrar a CPI
em 4 meses, ou seja, se ela já começar agora em março, a gente teria março, abril, maio e junho, e encaminhar o caso à PGR para denunciar Moro e torná-lo réu em seguida. Alguns mais eufóricos sonham com sua prisão. Pela primeira vez, o próprio antagonista já está falando em prisão. E eu tô começando a achar, viu? Tô achando que o Moro tá cavando a prisão. O Moro tá cavando a prisão. É só abrir as contas. Olha só, né? Aparecendo na época das eleições. O pobre coitado, rapaz, foi preso. O Moro é um cara jovem. O Moro é um cara jovem. Ser preso agora? Sabe como é a justiça? Daqui a pouco tá solto. Nada. 2024 vem como prefeito de São Paulo. Grande bastião da justiça, né? Foi o perseguido, foi preso. Olha só, né? Mas beleza. Aí você vê a reação. Olha a cara de pau das pessoas. Vê o Sabino, né? Lá no antagonista também. Estamos assistindo a um dos episódios mais vexaminosos da história brasileira. PT, Centrão e Bolsonaro e bolsonarismo, né? Unidos para tentar abrir uma CPI para investigar o Moro. Os ladrões querem prender o juiz. Todo mundo é bandido. Santo sol Sérgio Moro. O Brasil não resta dúvida. É um país comandado por gente sem vergonha. Eu não apoio essa CPI, não. Eu apoio que o Moro mostre as contas e as coisas se resolvam. Que a CPI, cara, só vai servir de palanque. Para quem estiver lá, a esquerda vai usar de palanque. O Moro e quem for mais lá for também vai tentar tirar uma lasquinha. Agora isso aqui me deixa, sabe, indignado. É assim a baixeza da Janaína Pascoal. Olha a inversão que ela faz. Espero que os bolsonaristas não caiam na besteira de apoiar os petistas na perseguição a Sérgio Moro. Cara, ninguém tá perseguindo o Moro. Era só ele abrir as contas. Isso só ajudará Lula. Não tem nenhum fundamento para instalar CPI para apurar o trabalho do ex-juiz depois que deixou de ser ministro. Não tem nenhum fundamento. Ele só foi trabalhar para uma empresa que faz a recuperação judicial das empresas que ele julgou. Não tem nenhum fundamento. Nenhum. Zero. Eu falei um dia desse, já tem uns 2 meses. Eu preciso comprar um nariz de palhaço para nessa hora botar na minha cara. Que não tem nenhum fundamento. Preciso de um nariz de palhaço. Vou encomendar um na Amazon. Aí vem o Cláudio Dantas, pagar de vítima. Os eleitores bolsonaristas estão curtindo aliança com Lula para a CPI contra Moro e a Lava Jato? E aí o Lula falou o seguinte, ó. Não sei. Mas os moristas curtiram muito a aliança com Lula e o PT para perseguir bolsonaristas na CPI do circo. Quem lembra do acordão entre o jornalista de terno azul e o Renan Calheiros, né? É muito cara de pau para essa gente. E aí, o que eu acho que pode se basear aí as acusações, começa por aqui, né? Porque fala o seguinte, ó. O objetivo seria usar as acusações do doleiro Rodrigo Tacaduran. Nossa, eu achava que o Duran era advogado, né? Você se tornou doleiro no meio da história. Era advogado do Debrecht, agora já virou doleiro. Devia estar com o Alberto Youssef, né? Amigo do Moro, na cabeça. Falei, bota... Mas enfim, talvez seja doleiro mesmo, nem sei. Mas o Tacaduran fala o seguinte, ó. Russo, é verdade que o motivo pelo qual você protesta tanto contra a publicidade do seu contrato celebrado e além na clareza em conflito de interesses tem 8 dígitos. O Duran aqui deixou em aberto que Moro teria recebido pelo menos 10 milhões de reais. 8 dígitos, né? Pelo menos 10. Foi em 18 de janeiro. Dia 22, ele falou o seguinte, ó. Russo, Álvares e Marçal faturou 75% da receita com clientes quebrados por suas decisões na Lava Jato. Sua grana veio daí. Para de papo furado. E ainda vem com o Cláudio Dantas, né? Falando notícia, e aí o Duran, ele compartilha falando o seguinte, ó. Calma, Cláudio Dantas. Para de chilique. Você é tão canalha e safado que todo mundo sabe que quando a casa do Russo cair, vai aparecer dando um de corno enganado que foi o último a saber. Eu não sabia de nada, eu fui enganado, blá blá blá. E aí a galera que tá se vitimizando, vamos relembrar. É culpa do Moro. Você vê, ó, diante das limitações e da exposição negativa do TCU, o TCU tentou. Aí você vê, ó, matéria da Veja, dia 14. O senhor poderia dizer quanto ganhou como consultor? Perguntaram pro Moro, ele diz, ó, não revela o valor do contrato por sua relação privada. Eu não vou. Teve oportunidade. Aí você vê, como é que tava o antagonista? Atacando o TCU. Tava de piadinha. Olha a ironia, ó. Não vai rolar, Bruno. Não vai rolar.
Aí fica fazendo piadinha pro TCU, aí agora pronto. Aí agora vem aí a CPI. Pronto. Ficou de piadinha. Parabéns. Aí vem aqui, ó. A atuação de Bruno Dantas merece a censura e consequente investigação. Isso é jeito de falar de um ministro do TCU? Censurar um ministro? O Deltan Dallagnol, ó, compartilhando, retweetando no Twitter. O vazajatismo vai acabar com o TCU. Olha o tamanho da matéria. De um grupo conhecido como blog de 3 linhas. Porque você abre as notas, literalmente, a maior parte do tempo são 3 linhas. Olha isso daqui. Aí teve essa outra, ó. Auditoria do TCU destrói tese vazajatista contra Moro e Lava Jato. Aí vem o Moro, ó, destrói a farsa dantesca. Mais ataques contra o Bruno Dantas. Olha o tamanho da matéria. Era só abrir as contas. Isso aqui foi só nos últimos dias. Aí vem o Deltan Dallagnol, também compartilhando. Ataques ao ministro do TCU. Era só abrir as contas. Cadê esse, ó? Vai avançar aqui. Ops. Aí vem aqui o Moro, retweetando o Dallagnol. Essa aqui é retweetando o Dallagnol. Desculpa. Retweetando o antagonista na matéria do Alessandro Vieira. Era só abrir as contas. O Deltan Dallagnol até diz, né? Onde estão os garantistas? E a treta do cara falou na época, né? Pô, vivi pra ver o Dallagnol e sua turma clamarem pelos garantistas, que é a turma que eles sempre criticaram lá no Supremo, que seria a turma do Gilmar Mendes. Aí o Carlos Bolsonaro perguntava na época, pô, por que essa corja está tão desesperada quanto a esse assunto? Era só abrir as contas. E aqui tá um resumo, ó. O Moro, ele podia ter recusado o trabalho na Árvore de Marçal, não fez. Podia ter acalmado o antagonista, né? Ficava matériazinha, Bruno Dantas precisa ser censurado. Sabia que a Álvares e Marçal presta serviço para empresas investigadas na Lava Jato. Poderia ter evitado de atacar o TCU. Podia não ter sido irônico, né? Não vai rolar, Bruno. Não vai rolar. Podia ter feito a coisa certa sempre. E, por fim, podia ter aberto as contas. Tem pelo menos 7 motivos. Se uma CPI acontecer, só existe um culpado no Brasil. Sérgio Moro. Vou fazer um slide assim, né? Porque ele não é do slide. Ele, o Deltan, aqui, ó. Só tem um culpado. Se acontecer, a culpa é do Moro. Ele sabe, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, para avançar um pouquinho, tá virando meme. Tá virando meme. Todo santo dia, uma matéria ligada ao grande amigo do Alberto Youssef. Sigla de Moro não comprovou empréstimo de pai da presidente do partido. Faça a coisa certa sempre. Faça a coisa certa sempre, que aí você não vai ter esse problema. Renata topa ser vice, mas Bivar dobra a aposta e cria novo impasse. Pronto. Agora já estão relativizando, sabe, a ida do Moro para a União Brasil, né? Já estão criando uma cortina de fumaça, porque agora, para você começar a discutir quem está por trás, não a movimentação e a manobra do Moro. A reunião entre Bivar e a Renata Abreu na última sexta terminou em novo impasse. O presidente da União Brasil reiterou seu desejo por ter Sérgio Moro na legenda. Ó, a gente quer o Moro. O Moro aqui para a gente gastar bem esse 1 bilhão, gastar com o Moro. Enquanto a Renata Abreu, né, topou ceder o juiz desde que seja vice na chapa. O deputado pernambucano disse que a deputada não agrega votos. E a Renata reagiu oferecendo como alternativa o nome do Álvaro Dias. Olha só que ia ser linda essa chapa, hein? Moro e Álvaro Dias. Na prática, Bivar quer ser o vice do Moro no União Brasil, ou seja, uma chapa puro sangue. A discussão sobre a eventual mudança de legenda foi precipitada pela passividade do Podemos na campanha de Moro. Pronto. Tá entendendo? Então, a culpa não é do Moro. O Moro está sendo obrigado a sair por causa da passividade do Podemos, que não ajuda o Moro. Não ajuda, ó. Além da dificuldade para montar palanques regionais, o partido não tem investido dinheiro na divulgação da candidatura, ainda pouco conhecida. Falta apoio político e financeiro, ó, falta dinheiro, né? Embora o núcleo da campanha esteja buscando doações no mercado privado, rapaz. Se falar com Lema direitinho, ó, o Luciano Huck é amiguíssimo aí do pessoal do Renova BR, né? O Deltan Dallagnol também. Então, Moro, vai atrás do mercado que não vai faltar. Apoiadores acham estranho que o multimilionário Oriol Visto, fundador do Grupo Positivo, não tenha oferecido ajuda.
Apoiadores? Quem são os apoiadores? Quem tá achando estranho? Tá vendo como são as coisas, né? O antagonista diz leitor, diz Uber, diz especialista, diz apoiadores que já tá botando uma pressãozinha, né? Pra liberar o cacau pro Moro. Ah, rapaz, essa galera é demais, viu? Ainda só dessa matéria, né? Moro na União Brasil pode ser imã para a terceira via, diz deputado, né? O Júnior Bozella. O partido pode ser uma espécie de imã para atrair outras forças da terceira via. Essa é a ideia principal. O fator preponderante é unir forças. Quando formalizada a União Brasil, né, essa legenda nova, reunirá a maior bancada da Câmara e terá, o antagonista grifou não, colocou em negrito, R$1 bilhão dos fundos eleitoral e partidário. Rapaz, grande imã, né? Realmente isso daí atrai muita gente. Enfim. O Moro tá gerando todo esse caos no Brasil. Não pode deixar, né, criar narrativazinha. O Moro tá cavando falta. Se for preso, vai ser culpa dele. Mas enfim, vamos pro nosso último tema. Tema um pouco espinhoso. Falar sobre essa direita brasileira, né, que nos últimos dias... Rapaz, nos últimos dias a direita brasileira tá que tá. Mas enfim, vamos lá. Olha só. Ontem... Carlos Bolsonaro ele fez um comentário. 2. Um abaixo do outro, né? É uma pequena thread lá no Twitter. Um tempo de intervalo. Isso às vezes ocorre, pelo menos quando eu vejo, é quando ele faz um comentário, as pessoas às vezes não entendem o primeiro comentário, ele vai lá e dá mais uma dica, vamos falar assim, né? Aí ele fala o seguinte: quem é mesmo que aplica a técnica na surdina de usar o nome do Bozo para ganhar eleitores do Bozo, se descolando do Bozo? Tô cada dia mais confuso, mais cafuso. Aí a galera começou a falar, Deltan. Mas ele tá perguntando, quem mesmo tá fazendo isso daí? Tô cada dia mais confuso. Eu acho que a ideia que ele quis transmitir, já desde o primeiro post, é assim, cara, eu já não sei mais quem que tá nessa. Eu tô vendo várias pessoas nesse mesmo comportamento, né? Se descolando de Bolsonaro sem perder o apoio, né, dos apoiadores de Bolsonaro, os super conservadores. Aí passou um tempinho, aí o caso foi o seguinte, ó, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nem preciso entrar em detalhes mais uma vez, porque ele já falou sobre isso. Cada um que tire suas conclusões com o passar dos dias. O que é que eu vejo? Eu já expliquei isso várias vezes. Tem aí, né, a quarta via super conservadora, que ela não tem como objetivo a presidência. Eles não vão ganhar nada se também não acha a nível de governo estadual. Mas no âmbito do legislativo, a turma está se unindo, né? Tá se unindo para tentar falar o seguinte, ó. Pô, vote em Bolsonaro para presidente. Mas para deputado, eu sei que você está insatisfeito com esses bolsonaristas, né? Não dá para ser bolsonarista e conservador ao mesmo tempo. E você vai ver isso até o final do vídeo. Quem é que tá com essa narrativa? E não é agora só o Nando Moura. Quem começou foi o Nando Moura, vocês devem lembrar. Aí começa com isso daí, né? Então você vota para Bolsonaro, mas você não vai votar. Vai votar em Eduardo Bolsonaro? Não. Eu vou votar no conservador. Conservador. O cara diz, pô, cara, isso já aconteceu em 2018. Sabe? Pessoa que tirou vantagem. 2019, 2020, 2021. Nossa, tantas joias, esses bebianos, etc. E aí ontem, nesse mesmo post, o André Porciúncula até dá uma dica. Não entendi muito bem, mas ele colocou aqui os bananas de pijama B1 e B2. Olha o cenário, o que é que vem acontecendo. Beleza. Aí, a Sarita, ela comentou isso daqui no post do Carlos. Ela traz um print de um jornal. Na verdade, ela traz um print que a Flávia Ferronato traz um print do jornal. Eu vou ler primeiro o print do jornal, olha só. Extrema-direita procura substituto para Bolsonaro. Deixa eu ver se eu consigo ler, que minha vida está ficando cada dia pior. Com o presidente da República abraçado ao centrão, ex-aliados, como o Abraham Weintraub, buscam um novo guia para disputar as eleições deste ano com a bandeira do radicalismo. Especialistas dizem que será difícil os extremistas se encaixarem em arranjos partidários fora do bolsonarismo. Tá falando o quê, né? Os super conservadores, né? Nossa! É porque a imprensa chama de radicais, na extrema direita.
A Flávia Fernanda pergunta, e aí, vocês vão pedir direito de resposta? Vamos pedir direito de resposta? Aí um dos grandes representantes aí do superconservadorismo, né? Esse rapazinho com essa foto aí, parecendo que tá gritando na foto. Não vamos pedir direito de resposta. Não vamos pedir. Estamos procurando mesmo. Olha, os superconservadores, eles não escondem, gente. Eles não escondem. O requisito número 1 é não ser frouxo. E a Celina traz esse print, não só disso daqui, ela traz de quem curtiu isso. Olha quem curtiu, rapaz. Olha quem curtiu. Um homem chamado Vitor Meta. E ela traz aqui essa notícia, ó. O principal articulador do projeto de Weintraub é o advogado Vitor Meta, ex-assessor no MEC, com quem Tourinho afirmou ter se reunido por educação para ouvir sobre a proposta. Meta diz que a intenção da articulação é servir de apoio aos planos de Bolsonaro. Não, eu sou apoiador do Bolsonaro, ó. Eu sou apoiador do Bolsonaro. E aí se descola, né? Se descola sem perder o apoio dos apoiadores. No vídeo recentemente, a gente comentou aqui no episódio 820, 3 dias atrás, né? Quando teve lá aquela confusão. Partido de Roberto Jefferson, o PTB, filia integrantes do grupo político de Weintraub para atrair ex-ministro. Quem foi que eles colocaram lá na Executiva Nacional? O Vitor Meta. Olha lá, já entrou para os quadros do PTB, hoje faz parte do Conselho Fiscal do partido. A entrada de Meta na legenda teve o aval do ex-ministro que sonha em se candidatar ao governo de São Paulo. Com Meta, ele encabeça o grupo político e tenta construir uma candidatura para Weintraub. E aí o PTB até falava, você matéria Globo, a gente aqui só vai aceitar se o Weintraub parar com os ataques. Não, tá bom, beleza. Aí vale lembrar que o PTB, vocês sabem, hoje assim, uma das grandes figuras na frente do PTB é o grande conservador Otávio Facuri, né, em São Paulo, que é o super conservador partido lá. Nossa, é um partido da super direita brasileira. E aí teve a matéria de julho do ano passado. Eu não sei se ele vai pedir direito de resposta para a Globo, né? Como a Flávia Fernanda pegou, ele vai pedir resposta, vai falar que a Globo mentiu. Não, que não é assim, que as coisas mudaram. Ele pode pedir resposta aí para a Globo. Mas vejam só, Weintraub articula a candidatura para o governo de São Paulo fora da órbita de Bolsonaro. Aí a matéria fala o seguinte, ó, nós pensamos em algo para além do ciclo eleitoral. Não sabemos o que vai ocorrer em 2022. Então temos que nos preparar para tudo. Digo até que o choque de uma derrota seria péssimo, seria ruim, né, uma derrota, mas impulsionaria muito o movimento no longo prazo. Algumas pessoas poderiam tirar proveito. Não seria um péssimo, horrível, mas algumas pessoas poderiam tirar proveito. Aí essa matéria do Vitor Meta fala o seguinte, ó, amigo do Vitor Meta, o empresário Otávio Facuri assumiu na última quinta-feira o diretório estadual do PTB em São Paulo. Nas mãos de Roberto Jefferson, o partido passa por uma guinada direita. Virou o maior partido conservador da América Latina. Facuri está responsável, segundo ele, por abrir a legenda a conservadores e liberais ressentidos. Até hoje eu quero saber, né? O que são os conservadores e liberais ressentidos? A galera que tá meio triste com o governo. Tem uma galera que tá, né? Eu já falo até de uma, logo menos, que vai fazer bastante sentido. Lembra disso daí, ó. Conservadores e liberais ressentidos. Aí o Facuri fala o seguinte, ó. O ideal é a gente ter 2, 3 partidos conservadores fortes e, no fim, eles se coligarem para ganhar. Não tenho vontade de ficar competindo com a legenda que o Weintraub escolher. O PTB vai ser o primeiro a coligar com ela, declarou o empresário. Aí, no dia de ontem, a Paula Marisa fez um comentário que era o seguinte, ó. Vamos combinar uma coisinha aqui. Vamos combinar uma coisa. Quem reclama das alianças do Bolsonaro com o Centrão não pode sair candidato pelo PTB, porque o PTB não aceita. O PTB fica colocando o dedo na cara o tempo todo, né? Que aquilo ali, bababá, tititi. Sei lá, acho meio hipócrita. Cara, você é super conservador. Super conservador não pode sair pelo PTB, cara. Quer dizer, não foi isso que ela falou, né? Quem reclama das alianças do Bolsonaro com o Centrão não pode sair candidato pelo PTB. Sei lá, acho meio hipócrita. Porque o PTB, na verdade, é do Centrão. Na verdade, é isso que ela quer falar. É isso que ela quer falar. Aí vem o Paulo Enéas. Não há nexo algum nesta sua afirmação. Esse esforço da militância do Centrão é feito somente à base de imperativos verbais, pretensas mitadas, sem consistência lógica alguma. Pronto. Já chamou, ó. Paula Marisa, professora Paula Marisa, foi descoberta, a máscara caiu. A Paula Marisa agora se sabe que ela é militante do Centrão. Confia. Aí o Eduardo Pereira da Silva fala o seguinte. Mas o Centrão também é composto pelo PTB.
Segundo o Roberto Jefferson. Aí o Paulo Enéas responde. Ele se referiu ao Centrão nascido na Constituinte de 86, com o objetivo de frear a esquerda. Era um bloco ideológico. O que chamamos de Centrão hoje é um bloco fisiológico que forma a base do governo. O PTB não entrega esse bloco. O bloco que forma a base do governo. O PTB não faz parte nesse bloco aí chamado Centrão que entrega a base do governo. Aí vem o Facuri, ó, perfeito. Não é base do governo? Eu não entendo mais nada agora. E você vê, né? Se a Paula Marisa é a militante do Centrão, como diz o Paulo Enéas é o militante do PTB. Esse daí adora. Aí vem o Faca lá, né? Perfeito, Paulinho, perfeito. Aí a Roberta, ela responde aqui o Faca, né? Ai, o presidente está fazendo alianças com o Centrão. A gente não conversa com o Centrão. Enéas e Faca, vocês deixaram cair isso daqui. Aí coloca lá a Graciela Nienove, a presidente nacional do PTB, junto com Ciro Nogueira. Aí o Carlos Barros pergunta, peraí, o PTB não faz base no governo? E o carapuça fala o seguinte, ó, o meu Centrão não é o mesmo Centrão que o seu. 2 pesos, 2 medidas. O tiozinho Ranzinza agora está usando táticas da esquerda. Mesmíssima coerência. Cara, ninguém presta. Já percebeu, gente? Todos os partidos são ruins. Conservador e direita só o meu. Tudo Centrão. Tudo partido fisiológico. Tudo fisiológico. Bom só o meu. Aí, olha só. Olha que coincidência. As curtidinhas. Aquelas curtidinhas que ninguém percebe. Paulo Enéas junto com Faca ao mesmo tempo. Olha só, rapaz. Que lindo, hein? Aí, a postagem, ó. Não gostou? Faz melhor. Ok, vou me candidatar. Traidor. Cara, isso é um espantalho. Não é assim que as coisas acontecem. Ninguém chama de traidor só porque vai se candidatar. Ninguém fala isso daí. Ninguém fala isso. Isso daqui é um espantalho. Para tentar legitimar algumas movimentações. A Sarita fala o seguinte, cara, o problema não é se candidatar. É não deixar claro que se candidatou porque acha que faz melhor, né? Que acha que Bolsonaro não está fazendo certo, que se vendeu pro Centrão, que é um frouxo, que é um covarde. Deixa claro, bicho, deixa claro que é oposição. Mas aquela curtidinha, né, sem querer, curtir sem querer. Aí, olha só, uma coisa que aconteceu no passado, que fica de reflexão para vocês. O Facuri, ele foi convocado para a CPI da pandemia. Essa matéria aqui foi só como é que eu posso falar, né? Uma descrição do que aconteceu no dia. O Luciano Hang tinha ido, né? Uma comitiva foi lá, apoia o Luciano Hang. Até deputados que não fazem parte da CPI foram lá apoiá-lo. Todo mundo lá, né? Do lado dele. O cara que tá sempre apoiando o governo. Aí faz o seguinte, ó. Otávio Facuri, empresário bolsonarista, depois na CPI da pandemia nessa semana, reclamou da falta de apoio da família Bolsonaro durante seu depoimento à CPI. Uai, fazer crítica construtiva, né? Tem o seu preço. No depoimento de Luciano Hang, Flávio Bolsonaro foi até a comissão. No caso dele, não. O Flávio não foi, né? Então, o Flávio também tinha um evento no dia e tudo mais. Não fica triste não, Faca. Não fica triste não. Aí você vê aqui o Paulo Enéas. Parece que bolsonaristas torcem para que não exista partido conservador no Brasil. Olha só. Pois bolsonarismo e conservadorismo são incompatíveis. Um conservador jamais vai dizer que dinheiro não tem carimbo. E nem defender e estimular as pautas identitárias da esquerda. Quer dizer que Bolsonaro, né? O dinheiro de Bolsonaro não tem carimbo e Bolsonaro estimula pautas da esquerda? É isso que é o bolsonarismo, Paulo Enéas? Qual a diferença, pessoal, desse discurso por Nando Moura? Ou você é conservador ou é bolsonarista. Os dois não dá. Bolsonarismo e conservadorismo são incompatíveis. Esse é o Paulo Enéas. Eu não sei se até hoje ainda é financiado pelo Facuri, mas já foi financiado pelo Facuri. O Crítica Nacional, né? O jornal do Paulo Enéas, né, Faca? Não sei se é mais. Ele pode contar lá no Twitter, pro Brasil. Se ele não patrocinar mais, ele fala aí, até bota em vídeo amanhã. Fala, ó, o Faca falou que não apoia mais o Paulo Enéas, viu? O Paulo Enéas agora milita de graça pro PTB. E olha só isso daqui. Não falei pra vocês gravarem lá aquele termo, os ressentidos? Eu acho assim que uma pessoa que vem se mostrando com certo ressentimento, a gente já comentou também nas redes sociais, é o ex-ministro Ernesto Araújo. Ele vem tecendo algumas críticas um pouco mais ácidas ao governo. O Paulo Enéas também, né?
O Paulo Enéas achava que o governo era super conservador na época que ele dava palestrinha na Fundação Alexandre Gusmão, que era ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Agora que acabou as palestras, né? Agora o governo é traidor. Agora o governo é do Centrão, frouxonário, né? O Bolsonaro é um frouxo covarde. Tá bom. Tá bom, né? Isso daqui, pessoal, não foi eu que fiz, não. Porque às vezes tem muitas pessoas que não estão no Twitter. Paulo Enéas aqui, que pelo menos é amigo do Facuri, né? Era, só se deixou de ser, mas estão sempre trabalhando junto, não é perfeito. Como o Faca falou pra ele ontem. Isso daqui é um meme que as pessoas fazem. Eles pegaram o Paulo Enéas e falaram assim: Paulo Enéas, patrono da crítica construtiva. Imagine você criticar tanto o governo, que você ganhou o meme da turma. Patrono da crítica construtiva. A ideia, né? É se afastar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo, os eleitores do Bozo. O Carlos diz, ó, nem preciso entrar em detalhes mais uma vez. Essa turma tá aí, cara. Enfim, tem algumas movimentações que estão bem claras. Aquelas curtidinhas sem querer e tudo mais. Eu já falei, quando você curte um assunto, você não compartilha, mas ainda assim você ajuda aquele conteúdo a ganhar, né, uma atração. Aquele post é prova disso. Ele só apareceu lá pra Sarita porque as pessoas curtiram. E divulgando as ideias. O tempo todo, ó, fomentando. Todo santo dia tá lá alguém fomentando, né? O Felipe Dias mesmo lá afirmando. Aquilo lá que a Flávia Fernanda pergunta, né? Os extremistas querem uma nova opção. Queremos mesmo. Não pode ser frouxo. Primeiro requisito, não pode ser frouxo. Essa aí, eu sou um super conservador das redes sociais. Tá cada dia mais claro. Tá cada dia mais claro o que tá acontecendo, né? Mas tem gente que ainda quer se enganar. Não, vamos sentar todo mundo junto. Não vamos dividir a direita, tudo mais. Tá aí, pessoal. Eu sempre faço questão de trazer os prints. Tá aí os prints, pra vocês verem. Se vocês acharem que foi algum mal entendido, aí é com vocês. Mas tá aí. Vou trazer aqui de volta, ó. Postagem do Carlos Bolsonaro. Terminar o vídeo assim, ó. Dá uma lida, dá uma refletida e a gente se vê amanhã. Lembra daquela curtida compartilhada. E isso. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu. Fui.